Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Coutinho e esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Esse ano de 2026 iniciou e Deus começou a falar muito comigo para criar esse canal, para trazer mensagens que Ele estivesse trazendo para o meu coração aqui para dentro do YouTube, para ajudar pessoas, quem também precisa dessas mensagens. E nesse ano de 2026, iniciou há poucos dias, né? Hoje nós estamos no dia 12 de janeiro. E Deus tem falado muito isso comigo, que Ele quer fazer algo além comigo. Deus tem falado muito comigo que é para mim transmitir essas mensagens, essas palavras que Ele vem colocando no meu coração. Então isso tem se reforçado muito no meu coração nesses dias, para que realmente eu grave, eu fale essas palavras que vierem no meu coração mesmo e coloque aqui nesse canal para talvez ajudar alguém que também esteja precisando disso. E o título desse vídeo, como vocês viram aí, é O que Deus tem para você em 2026. Essa é uma frase que ficou muito no meu coração nesses dias, porque em 2025 aconteceram coisas maravilhosas na minha vida, mas eu tinha muitos planos que também não realizaram, que não aconteceram, que não foram como eu esperava. Então, mesmo sendo um ano muito bom, também foi um ano em que eu tive tristezas por não ter realizado alguns desejos que eu estava com eles aí, com os planos no coração. E Deus colocou essa frase no meu coração para me levar a refletir o que realmente Ele quer para mim em 2026, ao invés de ser o que eu quero para 2026. Se fosse para eu pensar, com certeza eu iria continuar com esses planos que em 2025 não funcionaram, não deram certo. Iria colocar eles novamente em uma lista como metas para o ano de 2026 e talvez até mudar algumas coisas, aumentar um pouco mais as metas. Mas Deus me levou a refletir sobre o que Ele realmente quer para mim em 2026. E essa frase ficou falando na minha cabeça, ficou no meu coração, queimando por isso. E Deus me falou que era para gravar um vídeo sobre isso, porque alguma pessoa, alguém também precisaria entender sobre essa frase, entender o que Ele estava falando comigo. E, refletindo um pouco nessa frase, eu entendi que Deus estava me levando, me chamando a confiar mais nele. Mesmo em 2025, eu tendo uma caminhada muito constante, me aproximei muito mais de Deus. Eu creio que em 2025 eu fui ainda mais usada pelo Espírito Santo, tive uma abertura maior para ser usada, para sentir mais mesmo a presença de Deus, do Espírito Santo. Aprendi muito nesse ano de 2025, cresci muito também espiritualmente, mas percebi que eu não estava confiando totalmente em Deus. E Deus estava falando isso comigo, que era para eu, nesse ano de 2026, eu confiar mais nele. Eu esperar que ele vai fazer o que ele me prometeu. Que muitas vezes eu, em 2025, pensava que eu não estava fazendo alguma coisa certa, pelas metas não estarem dando certo, pelos planos que eu tinha colocado não estarem fluindo. Então, na minha cabeça, era alguma coisa que eu estava fazendo errado, era alguma coisa que Deus, que estava bloqueando essa bênção de chegar, digamos assim. E Deus me mostrou no iniciozinho desse ano de 2026 que eu preciso confiar mais nele. Que eu já tenho algumas palavras, eu sei das promessas que Deus tem pra mim, mas ainda está faltando eu confiar mais nele. Mesmo eu achando que eu confiava muito, que eu estava, entregando totalmente a minha vida pra ele, Deus ainda, o Espírito Santo me levou a refletir e ver que ainda falta algumas coisas, alguns pontos para eu realmente confiar em Deus. Então, um dos pontos que o Espírito Santo me mostrou que o que Deus quer para mim em 2026 era para eu aumentar a minha confiança mais em Deus, entregar mais as coisas nas mãos dele, ao invés de tentar fazer pelas minhas mãos. E quando eu estava pensando, relutando para gravar esse vídeo, eu decidi pesquisar, buscar alguns versículos para basear aqui todo o meu vídeo também, todo o meu pensamento, para não ficar apenas nas minhas palavras. E sobre confiar em Deus, eu achei um versículo, dois versículos que são muito
fortes. Bateram muito no meu coração, bateram muito de frente nesse momento mesmo, sobre tudo que Deus estava me falando ali, me mostrando meio que escuro sobre esse vídeo. E um é o que está em Provérbios 3, 5, 6, que fala assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhes mostrará o caminho que deve seguir. E quando eu reli esse versículo, eu vi que realmente tem faltado eu confiar algumas coisas no Senhor. Que eu tenho buscado muito fazer a vontade de Deus. O tempo inteiro eu falo muito isso com Deus nas minhas orações, que eu quero fazer a vontade dele, que eu quero cumprir o que ele tem pra mim, mas que eu ainda não estava confiando 100% no Senhor, tudo o que eu estava fazendo. Então eu estava ainda tentando depender muito de mim. E esse versículo bateu muito de frente com o que o Espírito Santo estava me falando mesmo. E o segundo versículo está em Isaías 49:15, que fala assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ele deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Muitas vezes, em 2025, eu cheguei a pensar que Deus não estava me ouvindo, que Deus não estava escutando, não estava, estava se esquecendo de mim. E quando eu estava aqui separando esses versículos, veio esse versículo na minha mente, de que Deus, em momento nenhum, ele se esquece de nós. Então, muitas vezes, quando a gente está no processo buscando algo, ou a gente não está confiando 100% em Deus, nós chegamos a pensar que Deus esqueceu da gente. Só que Deus, ele nunca vai esquecer de nós. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Criador. Então, não tem como ele se esquecer de nós. Ele nos ama de tal forma que enviou Jesus para nos salvar, e ele nunca vai se esquecer de nós. Ele nunca vai se esquecer das nossas lutas, nunca vai se esquecer dos nossos pedidos, do que o nosso coração necessita. Deus, ele sempre vai saber tudo sobre a gente. Então não tem como ele se esquecer de nós. E muitas vezes o inimigo vem colocando essas dúvidas na nossa cabeça, vem colocando que a gente foi esquecido, que Deus está nos abandonando. Mas nesse versículo aqui, ele fala, ele traz essa revelação para Isaías, de que ele nunca vai se esquecer da gente. E o segundo ponto que o Espírito Santo me mostrou, que anda muito com esse da confiança, é sobre obedecer. Eu, da mesma forma como eu achava que eu estava confiando 100% em Deus no ano de 2025, que eu estava realmente entregando a minha vida, tudo o que eu estava fazendo nas mãos de Deus, mas ainda estava ali tentando lutar, pegar alguma coisa para mim, para eu resolver. O Espírito Santo falou comigo também sobre a obediência, que não tem como nós andarmos confiantes em Deus sem obedecer o que Ele realmente quer, sem obedecer o que Ele realmente tem para nós e o que Ele nos fala. Muitas vezes o Espírito Santo confirma coisas no nosso coração, o Espírito Santo fala conosco e a gente não obedece. A gente simplesmente ignora, acredita que aquilo são vozes da nossa cabeça e não obedece. E para esse tema de obediência, eu quis trazer aqui um versículo que é muito forte também, que está em 1 Samuel 15:22, que diz assim: Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiro. Para contextualizar um pouco esse versículo, aqui, quando a gente está lendo Samuel e a gente chega nessa parte, a gente está lendo o primeiro livro de Samuel, é na parte que Saul, Deus manda ele ir conquistar uma terra e aniquilar, acabar com tudo que estava ali naquela terra, só que Samuel não obedece. Samuel pega algumas coisas, mesmo Deus tendo mandado ele matar todas as pessoas, matar todos os animais e não pegar nada daquela terra, Samuel faz isso, ele pega rebanhos, pega ouro, pega algumas coisas, alguns bens ali daquela terra. E aí Deus se revolta com Saul. Naquele momento, Saul, ele desobedece à voz de Deus, ele desobedece o que Deus tinha falado para ele fazer. E aí Deus dá essa revelação para Samuel, de que ele havia desobedecido. E Samuel fala isso com Saul ali naquele momento, que é melhor a gente obedecer do que sacrificar.
Muitas vezes a gente pensa que para o nosso ano ser perfeito ou para a gente conquistar alguma coisa, a gente precisa fazer um jejum de 40 dias, que a gente precisa fazer uma campanha de oração do ano inteiro, ficar sem comer alguma coisa. Só que Deus nos fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Não que fazer campanhas, fazer jejum sejam errados, tá, gente? Mas muitas vezes a gente coloca isso como uma meta, a gente coloca esse item, esse sacrifício, como algo que vai destravar a nossa bênção. E não é isso. A obediência, sim, que vai destravar a nossa bênção. Se nós obedecermos a Deus, Ele vai, sim, realizar os desejos do nosso coração, mas nós precisamos obedecer. Deus nos manda obedecer ao invés de sacrificar. E esse versículo foi muito forte quando eu estava aqui pesquisando, buscando referências mesmo para esse vídeo. E esse versículo ele veio como uma confirmação mesmo para o meu coração, de que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Então, esse segundo ponto que o Espírito Santo me revelou, que eu preciso também melhorar em 2026, que é o que Deus tem para mim, que é a confiança e a obediência, que elas andam muito juntas, né? Não tem como a gente separar uma da outra aí. Se a gente quer realmente confiar, a gente precisa obedecer. E o terceiro ponto que o Espírito Santo me levou a trazer aqui para esse vídeo é sobre se alegrar, mesmo nos momentos difíceis. É uma coisa muito complicada isso, né? Complicado se alegrar nas situações difíceis do dia a dia. É complicado a gente se manter alegre mesmo não passando pelo que nós desejamos. Mas ontem no culto a palavra veio sobre isso. Veio sobre a gente se alegrar mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos difíceis. Nós devemos nos alegrar no Senhor. E aí, para esse tema, eu separei 3 versículos aqui. O primeiro deles está em Romanos 5, do 3 ao 5, que fala assim: nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que versículo forte, né? Então, mesmo se nós estamos passando por momentos difíceis, nós sabemos que durante as tribulações nós vamos produzir perseverança, se nós permanecermos firmes. E a perseverança vai trazer a experiência. E a experiência, a esperança de que Deus ainda vai estar conosco em todos os momentos. O segundo versículo está em Filipenses 4:4, que Paulo nos alerta a algo, né? Paulo nos fala: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Então, Paulo aqui ele não fala para nós nos alegrarmos apenas nos tempos de felicidade, nos tempos de festa, nos tempos alegres. Paulo fala para nós nos alegrarmos sempre, sempre no Senhor. E nós sabemos que nós vamos passar por momentos difíceis durante a nossa vida, nós vamos passar por situações complicadas enquanto a gente estiver aqui na Terra, fazendo, cumprindo o nosso papel. Mas nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. Se tá difícil, amém, vamos nos alegrar. Se tá feliz, amém, glória a Deus, vamos nos alegrar da mesma forma. Nós precisamos nos alegrar sempre. E antes de eu ler aqui o último versículo, eu me lembrei, hoje fazendo o meu devocional, eu li sobre a prisão de Paulo e Silas, que mesmo eles sendo açoitados, eles estando presos, eles não desistiram, eles continuaram orando e cantando louvores ao Senhor. Ninguém canta triste, né, gente? A gente sabe que quando nós cantamos, o nosso coração se alegra. Então, Paulo e Silas, mesmo passando por toda aquela dificuldade, aquela tribulação que eles estavam ali naquele momento, eles perseveravam alegres. E eu creio que isso é uma das coisas mesmo do porquê que Paulo escreveu esse versículo. Porque mesmo Paulo sofrendo tanta perseguição, mesmo Paulo passando por tantas dificuldades, ele continuava alegre no Senhor. E o último versículo, para a gente já finalizar aqui esse vídeo, está em Romanos 8:18. Romanos é, para mim, assim, um dos melhores livros da Bíblia. Eu amo o livro de Romanos porque Paulo nos traz tantos ensinamentos nesse livro e é um livro super gostoso de ler. Então,
quando eu estava pesquisando aqui os versículos e encontrei esses dois em Romanos, o meu coração se aqueceu ainda mais. Eu senti que realmente era para eu falar, para eu fazer esse vídeo aqui, que não era algo da minha cabeça, não era uma voz da minha cabeça, mas sim o Espírito Santo confirmando para eu fazer aqui esse vídeo. Então, em Romanos 8:18, está escrito assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Então, mesmo que você esteja passando por um momento difícil agora, Deus te leva, Deus quer que você permaneça alegre nele, que você permaneça perseverando nele, perseverando na palavra dele, porque isso é uma coisa que Deus quer para todos nós em 2026, não apenas para mim. Isso não são pontos que apenas para mim, para minha vida, o Espírito Santo está me tocando, mas eu creio que são sim pontos que todos nós precisamos ter para esse ano de 2026, para a gente conseguir romper mesmo em fé nesse ano. Confiar em Deus, obedecer a palavra dele e também nos alegrarmos independente das circunstâncias. Isso é 3 pontos que todos nós precisamos realmente exercer. Exercer principalmente a nossa alegria, para nós continuarmos firmes no Senhor. E quando a gente fala aqui de alegrar, de ter um ano bom, um ano abençoado, vai muito também sobre o que nós falamos. A gente sabe que a palavra tem poder. Então é muito importante nós nos atentarmos também ao que nós falamos, ao que sai da nossa boca, as palavras que nós soltamos para o mundo mesmo. Porque se a gente soltar palavras de maldição, o nosso ano não tem como ser abençoado. Então esse pode ser o assunto do próximo vídeo. Eu peço que você já se inscreva aqui no canal. Se esse vídeo também foi para você, se você sentiu que o Espírito Santo falou com você, se você precisava desse vídeo, curte aqui também e deixa nos comentários se algum ponto falou mais profundo ao seu coração, porque eu vou amar saber se realmente não é uma voz da minha cabeça esse vídeo aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.